E o mais interessante é que casas como essa que está aqui foram desmontadas de Reykjavik e trazidas para esse local, que é o Museu de Céu Aberto aqui na Islândia. E essas casas aqui são tão atuais que nós temos amigos que têm casas, que moram em casas que são exatamente como essas. Quando eu mudei para a Islândia, nós morávamos em uma casa bem parecida com essa. A cor era igualzinha, tá? Tinha quintal e tudo. E hoje eu tô pensando, ai que vontade de voltar a morar em casa. Tô nostálgica, olha que lindo isso. Se prepara o dedinho para curtir, porque hoje eu vou levar a você a conhecer o Museu ao Céu Aberto aqui na Islândia, que fica exatamente na capital, na cidade chamada de Reykjavik. Esse local aqui tem tanta história que vale a pena compartilhar com você, porque olhe, a Islândia era muito pobre no passado, não era isso? Sim. A Islândia não tinha muito dinheiro, não. Não tinha dinheiro. E quando que começou essa mudança, essa revolução do dinheiro aqui? Quando que começou o país a entrar um certo dinheiro? 1940, when the British came. Ok, em 1940, mas a gente tinha guerra em 1940, war. What happened? Por que the British came here to protect, so the Germans could not come here. Tá, os britânicos vieram da Inglaterra para cá para proteger a ilha antes que os alemães chegassem aqui, porque lembra da Segunda Guerra Mundial, certo? Mas me explica uma coisa, o que tem a ver do dinheiro então? Por que o dinheiro? Why? O dinheiro trabalham. Os britânicos precisavam de trabalho. Por que assim? Rua, aeroporto, porto. E para que eles fariam aeroporto? Para que pudesse navios para proteger. Eles precisavam de proteger. Agora entendi. Mas os britânicos não queriam pegar a Islândia da Dinamarca, não? Não. Não queria pegar, não. Só vieram para proteger. British don't want to take Iceland from Dinamarca. Não. Ok. Mas aí, comadre, em 1957, lembrando 17 anos depois da guerra, a Islândia já estava com uma economia maior. Daí eles começaram a mudar as construções lá aqui em Reykjavik. E aí quando começaram a quebrar as casas, eles pensaram, não podemos destruir as nossas histórias. Vamos pegar alguma dessas casas, vamos montar o Museu do Céu Aberto, trazendo essas casas desde 1800, por exemplo. Hoje nós vou levar você a conhecer casas de 1800. Então, a história desse país vai ser contada aqui, nesse Museu do Céu Aberto. Então já sabe, curte, comenta, participa. E o mais interessante é que casas como essa que está aqui foram desmontadas de Reykjavik e trazidas para esse local, que é o Museu de Céu Aberto aqui na Islândia. E essas casas aqui são tão atuais que nós temos amigos que têm casas, que moram em casas que são exatamente como essas. Olha só, o que muda em muito dessas casas são as escadas, que hoje em dia são um pouquinho mais largas, mas as antigas, próxima à minha casa, é desse mesmo modelo. Olha só essa decoração, esse sofá. Olha isso. Os islandeses, eles gostam muito de uma decoração bem peculiar como essa daqui, ainda nos dias de hoje, tá? Antes eles eram mais religiosos, hoje em dia a maioria dos islandeses, eles preferem não acreditar em nada, tá? É pelo menos a maioria dos islandeses que eu conheço. Agora, esse móvel aqui não tem pra ninguém. Olha isso, que coisa mais linda, mais perfeita. Máquina de costura, como sempre. Na minha casa tinha uma máquina de costura parecida com essa, com esse pedal.
pouco de nostalgia, para ser bem honesta com você, porque isso aqui tem um pouco a ver com a casa onde que eu nasci. Claro que não era esse fogão, era um fogão de lenha, mas tem, nossa, muito nostálgico. Eu me vejo na casa onde que eu nasci. Bem interessante. Vamos subir essas escadas. Olha só o segundo andar. Guarda-chuva, para ser bem honesta com você, eu não lembro quando que eu usei aqui. Olha o escritório. Em todos os lugares que eu visito, a coisa que eu acho mais interessante são as camas, que sempre são pequenas. Por que eu tô falando isso? Porque os islandeses são grandes, tá? Eles são altos. E quem morou na roça conhece muito bem isso que vou te mostrar agora, que é pinico. Lembra disso? Quem já passou por essa época sabe exatamente do que eu estou falando. E a outra coisa que me chamou a atenção é a decoração, tá? Olha esse papel de parede, bem interessante. E o legal de tudo são a cama de casal desse tamanho. Lembra? A estatura do islandês mínima é 1,80 e olha esse tamanho. E o mais interessante de tudo, o berço. Essas casas aqui a gente já tinha uma certa cultura, uma certa evolução na história da Islândia, porque as verdadeiras casas da história islandesa é assim, ó, tá vendo? O telhado todinho em grama, comadre, não tinha, né, a época, o gás, energia elétrica, nem pensar, né? Comadre, essa casa aqui, ó, tem exatamente 200 anos. Olha, é uma casa bem moderna. Imagina, 200 anos atrás, ela foi construída pelo um dinamarquês. E o que mais me chamou a atenção é a qualidade da casa da época, de 200 anos atrás. Não, olha só o detalhe, a madeira, o cuidado que tinha para manter a casa aquecida, né? Porque lembra, se hoje em dia a Islândia é fria, imagina nessa época como que era. Essas casas, elas foram demolidas e reconstruídas aqui, ó. Exatamente aqui. No caso, essa daqui é uma casa bem menor, tá? E uma coisa que ainda me chama a atenção é isso, é a altura das portas. Olha só que pequenininho, como eles eram pequenos. Por isso que a gente desmistifica de uma vez por todas que nas histórias dos vikings eles não eram esse tamanho todo, eles eram realmente pequenos. 1907, ainda é uma casinha pequena. Eu acho que eu vou falar o vídeo todo, que o quanto que me chama a atenção
era a estatura deles, porque hoje em dia eles são altos. E aqui, ó, está a coisa que tirou a Islândia da extrema pobreza, que são a exportação de bacalhau. Em toda a história da Islândia, eles são assim, uns pescadores incríveis, não? Nós podemos apreciar algumas redes. E essa daqui, olha, bem larga. E eles valorizam muito isso aqui. Só que a parte triste dessa história do peixe é que eles ficavam com a cabeça e vendia todo o corpo. Por isso que em vários países, inclusive o nosso, o Brasil, não se fala muito da cabeça do bacalhau. Se questiona muito onde está a cabeça do bacalhau. No caso da Islândia e vários outros países, ficava aqui, com eles comendo. Enquanto eles comiam, eles vendiam para outros países. É interessante, né? E uma coisa que eu tenho observado também aqui é que desde sempre eles apreciam muito o bordado, o tricô, a lã, bem nós. E essas cortininhas assim é atual, tá? É desde sempre. No caso aqui, isso aqui foi 1800, então desde sempre teve essas cortininhas. E mais uma vez, um pinico aqui abaixo. E o que me chama a atenção é a altura desse povo. Era um povo bem pequeno. E tinha muitos filhos, tá? Isso aqui é para fazer manteiga, latão de leite que tinha na roça. Enfim, é muito parecido com o lugar que eu nasci, comadre. Eu me identifico. Aliás, a gente está tão longe, mas eu me identifico muito com todas as coisas aqui. Somente mesas assim, com os paninhos em cima. Claro que o fogão nosso não era assim, o fogão nosso é de lenha. Mas a gente se identifica muito. Muita coisa aqui minha, sabe? Muita coisa mesmo. E o olho estava me contando que eles gostavam de guardar os animais ou do lado da casa, como que é esse caso aqui, ó, ou debaixo da casa, porque quando eles guardavam os animais, eles mantinham a casa quente e a casa ficava totalmente aquecida. Isso antes de 1900, quando não tinha a eletricidade aqui, ó, tá vendo? Tudo era feito por carvão, madeira. E é você viver bem a história passando por esses caminhos. Querosene. As épocas da lamparina, eu peguei as épocas da lamparina. Como tô falando, é muita nostalgia. Nós não tínhamos janelinhas assim baixas, as janelas eram altas, mas era nesse mesmo formato. Arquitetura bem parecida, móveis bem parecidos. Claro que aqui a gente vê que tem uma evolução bem maior. Eles tinham relógios, a gente não tinha relógios assim não. Mas aqui eles têm. Cômodas assim a gente tinha.
curiosidade da igreja luterana é que até nos dias de hoje eles têm um púlpito especial para certas orações feitas. E é claro que mesmo sendo um país pobre em madeira, eles tinham madeira sim. Essas madeiras eram importadas para a Islândia. E uma outra curiosidade aqui, ó, que a luz é a luz de vela, olha só. Tá vendo? Todas as laterais têm velas, tá? Isso aqui foi antes da eletricidade, porque a eletricidade chegou na Islândia no início de 1900. Que aí, a partir daí, eles começaram a utilizar a eletricidade. Antes era só carvão, querosene, enfim, tudo isso que eles conseguiam ter.